Saudações, amigos e irmãos do canal Vivendo à Luz do Evangelho. Eu sou Néia Ramos e vou conduzir vocês a um estudo de como ouvir a voz de Deus e ser guiado por ela. Então vamos lá? Primeiramente, irmãos, nós precisamos entender que nós temos um Deus trino que forma uma unidade cristã, que forma uma unidade na visão cristã, que é uma unidade santa, que é o Pai Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, aquele que Jesus prometeu que deixaria aqui na terra para nos guiar, e ele tem a função de nos santificar. E o Espírito Santo é para todas as pessoas. No entanto, nós temos que buscar o Espírito Santo na nossa vida. Ele vem somente com a nossa permissão. A partir do momento que nós permitimos ele acessar a nossa vida, que o Espírito vem e transforma a nossa vida. Então, primeiramente, eu gostaria de ler para vocês aqui um trecho da Bíblia que está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essas foram as palavras, segundo o Evangelho de João, ditas por Jesus, que as ovelhas dele ouvem a voz dele e o seguem. Então, assim, nós fundamentamos a nossa fé na Trindade, como eu falei agora, que assim, Deus Pai, o nosso Criador, Deus Filho, o nosso Salvador, e Deus Espírito Santo, o nosso santificador. Então, baseado nisso, nós temos a essência da nossa fé cristã. Então, Jesus, ele veio ao mundo para ser exemplo de amor para a humanidade, exemplo de santidade. Ele é o nosso Cordeiro Santo. Então, nós vamos seguindo nesse estudo, baseado nessa trindade e vendo a forma que Deus falou com as pessoas, que nós definimos que há a atuação do Espírito Santo em toda a Bíblia, porque Deus é Espírito. Então ele é Espírito, mas ele se fez carne através do seu Filho. Mas Deus é o Espírito, e Deus, o Espírito Santo, é o amor do Filho sobre o Pai, o amor do Pai sobre o Filho, que derramado forma o Espírito Santo que age por toda a terra. Então, todos nós temos acesso a ter o Espírito Santo na nossa vida, mas nós precisamos buscar. E além de buscar, nós precisamos crer que o que aconteceu nos evangelhos, que o que aconteceu no Antigo Testamento é possível ainda hoje. Então, a primeira forma de Deus falar conosco, eu vou enumerar, mas lembrando que Deus é ilimitado. Nós, como criatura, nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. Ele tem várias formas de agir e várias formas de falar conosco. Mas nós precisamos estar sensíveis a escutar essa voz. Nós precisamos estar abertos a escutar essa voz e transformar a nossa vida e transformar a nossa história. Eu vou enumerar, mas saibam que Deus é ilimitado. E a gente tem que ter essa consciência como humano que nós somos limitados. Que muitas vezes Deus vai, o seu grande universo, para caber dentro do nosso, ele se faz pequeno.
ele se faz pequeno para caber no nosso universo, que é a razão do nosso entendimento. Então, a primeira forma que ele utiliza é a palavra. E a palavra para um cristão é a Bíblia. Então, através da Bíblia, ele vai falar conosco, vai nos trazer revelações de mudança, como olhar a vida de algumas pessoas na Bíblia e fazer diferente, ou como olhar a vida de algumas pessoas da Bíblia e fazer como elas fizeram. Então, assim, a Bíblia é exemplo. Tem algumas pessoas que são exemplos e tem outras pessoas que não são exemplos, que não devem ser seguidos. Então, ela é um livro de referência e ela vai trazer o alinhamento de Deus, a conduta de Deus, a ética de Deus. Então, nós vamos, através da Bíblia, conseguir definir qual é a ética de Deus, como que Deus age, como que Deus agiu em determinadas situações. E a gente pode trazer isso para o presente, para a melhoria da nossa vida. Lá em Salmos, no Salmo 119, no versículo 5, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que profundo. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, nós temos que trazer essa essência para a nossa vida e trabalhar isso na nossa vida. E realmente ver que a palavra de Deus é a essência para a nossa vida, é a essência de transformação da nossa vida. Aí a segunda forma que Deus fala conosco é através do Espírito Santo. Ele vai utilizar o Espírito Santo para falar conosco. O Espírito Santo, ele age em nós, ele age em outras pessoas, ele age em tudo. Nós temos que estar atentos a ouvir a voz do Espírito Santo, porque muitas vezes ele não vai falar diretamente conosco, ele vai falar com outras pessoas que vão trazer mensagem para nós. Então, o Espírito Santo, ele age aqui na terra, porque Jesus deixou essa função através do Espírito Santo. Vamos lá em João, no capítulo 14, no versículo 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fareis lembrar de tudo o que vos tenho aqui. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós para nos guiar, nos ensinar e nos trazer memórias dos ensinamentos de Jesus aqui na Terra. Então, como que nós vamos alcançar o Espírito Santo? Através da terceira forma que eu vou falar. Nós alcançamos através da oração. É a outra forma que Deus fala conosco, a terceira forma que Deus fala conosco é através da oração. Então, quando nós oramos, Deus escuta, é um diálogo que nós temos com Deus, é uma proximidade com Deus, é se achegar à presença de Deus. Lá em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, diz assim: clama a mim e respondi-ei-te-ei, e anunciei-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, através da oração, nós podemos ouvir a voz de Deus. E através da oração, a gente tem como ter essa intimidade com o Espírito Santo. Essa intimidade, Deus quer ser nosso amigo, mas para nós sermos amigos, nós temos que ter relacionamento. Então, todos nós temos que buscar relacionamento com Deus. E a gente consegue isso através da oração. A prática da oração é muito importante. E quando nós entramos em oração, nós temos que calar a nossa voz
e deixar Deus agir dentro de nós. Então, o nosso silêncio, quanto mais nós nos silenciarmos, mais Deus vai falar através de nós. E vai falar conosco, nós vamos conseguir edificar pessoas, edificar vidas, transformar vidas e trazer um bem maior para o mundo, para todas as pessoas, para nós mesmos, e vamos conseguir mudar a nossa história, porque vai ser em cadeia, vai ser uma ação em cadeia que Deus vai realizar. E a outra forma que Deus fala conosco, a quarta forma, é a paz interior. Significa que quando nós temos paz interior, nós estamos trilhando no caminho que Deus tem reservado para nós. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os seus corações, os seus pensamentos em Cristo. Então, essa paz é a certeza que nós estamos trilhando o caminho que Deus tem reservado para nós. Então, busque sempre essa paz dentro do coração. Busque sempre essa paz para a sua vida. E só pedir. E é coisa que nós precisamos nos achegar e pedir, porque muitas vezes nós não conseguimos sozinhos. O mundo, ele é muito barulhento. E muitas vezes nós nos envolvemos com coisas do mundo e nos esquecemos de silenciar para que a nossa vida flua, para que a vida de outras pessoas flua com a mudança da nossa vida. Aí a quinta forma que Deus fala conosco é através da nossa consciência. Então, significa que Ele vai usar o nosso próprio pensamento para nos dar direções de erros e de acertos, onde estamos errando e onde estamos acertando. No entanto, essa forma que Deus fala conosco é a mais comum da gente achar que é nós mesmo. Por exemplo, estávamos com um problema, estou com um problema, preciso resolver, mas de repente me veio a inspiração de como resolvê-lo. Aí eu atribuí isso a mim, falo assim, eu consegui, eu tive uma ideia e eu consegui. E muitas vezes não percebemos que foi a iluminação do Espírito Santo na nossa vida que trouxe aquele pensamento de mudança, aquele pensamento de estratégia para resolver aquele problema. E em outras questões ele também vai atuar. Por exemplo, tinha uma viagem para fazer e desisti na última hora de ir naquela viagem. Ação do Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo usa esse meio para nos livrar de perigos, nos livrar de males, ou ambientes que estamos e não estamos nos sentindo confortáveis, ou com alguém que estamos e não estamos nos sentindo confortáveis. Ele vai falar ao nosso consciente para que nós aproximemos de pessoas e que nós possamos distanciar de algumas pessoas. Nós também podemos utilizar um exemplo claro da consciência quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles se esconderam imediatamente da presença de Deus. Está lá descrito em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, nessa altura, aperceberam que o Senhor Deus percorreu o jardim pela frescura do entardecer, e o homem e sua mulher logo se esconderam do Senhor, por entre os arvoredos do jardim. Então, aqui nós identificamos que o que falou para eles que eles erraram? A própria consciência. Nossa, Deus deu uma ordem e nós desobedecemos. Aí eles trataram de se esconder. E também tem um outro exemplo na carta de João, no capítulo 3, do versículo 20 ao 22, que diz assim:
sabendo que o nosso coração nos condena, Deus é maior que nossos corações e conhece todas as coisas. Caríssimo, se o nosso coração não condena, temos a confiança diante de Deus para lhe pedirmos e receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos olhos de Deus. Aqui fala de duas situações, aquela onde nós erramos e não temos paz no nosso coração, né? Aqui o coração, ele está atrelado à consciência. Então, fala sobre errarmos e não termos paz, mas a gente tem que ter a certeza de que Deus é maior do que o nosso coração e Ele conhece tudo. Então, nós temos que nos achegar à presença de Deus, pedir perdão. Deus me perdoa, eu agi errado, porque Ele é maior do que o nosso coração, Ele é maior do que o nosso entendimento. E fala de uma outra situação, onde eu tenho a minha consciência em paz, e eu não tenho vergonha de pedir a Deus nada, porque eu sei que Ele será o meu socorro. Então, essas duas situações distintas são de extrema importância para essa análise e essa reflexão sobre o agir de Deus. Posteriormente, né, a sexta forma que Deus fala conosco é através das circunstâncias, das nossas dificuldades. As dificuldades, elas não são para nos humilhar, mas elas são um caminho que nos leva a ter mais intimidade com Deus. Elas não são para nos humilhar, e sim para nos edificar. Então, há situações onde nós vamos passar dificuldades para que muitas vezes Deus demonstre a sua glória na nossa vida, para que Deus demonstre o que Ele é na nossa vida, porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com outra coisa e Deus envia dificuldades, permite as dificuldades para que nós possamos nos achegar à presença dEle. Não só por isso, mas existem outras situações onde Deus permite a dificuldade exatamente para ver quem você é, porque nas dificuldades nós vamos nos revelar, nós vamos revelar o que realmente somos, se realmente nós estamos com Deus. Então, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas importantes, especialmente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as dificuldades, elas vêm para nos ensinar, nos corrigir e nos direcionar de acordo com a vontade de Deus. Então, a gente tem que pedir discernimento para entender o que Deus está comunicando através dessas situações que a gente enfrenta. E é nessas dificuldades que nós saímos da nossa zona de conforto. E é em meio às dificuldades que a nossa fé é testada e provada. Então, por isso que Deus permite que passemos por dificuldades para buscar a presença. No entanto, é tudo para a honra e glória do nome de Deus. As dificuldades não são para nos humilhar, mas sim para nos sensibilizar à comunicação dEle. E temos que enfrentar essas dificuldades como um bálsamo de aprendizado. E após passarmos por ela, nós vamos nos sentir muito mais fortalecidos. Então, também tem um relato bíblico lá sobre Elias, sobre o profeta Elias, que ele teve uma grande depressão, pelo que indica na Bíblia, após um grande confronto com o rei Acabe e Jezebel, que queriam matá-lo por ele pregar a palavra de Deus. E ele teve um confronto com os profetas de Baal. E ele foi para uma caverna
Mas ali naquela caverna, ele teve um encontro especial com Deus, que mudou a trajetória, e Deus fez lembrar quem ele era no plano dele. Então, assim, quantas vezes Deus precisa nos lembrar de quem somos, porque muitas vezes o mundo vai falar para nós que nós não temos valor, que nós não temos um pai, que um pai não se preocupa conosco, que nós não temos uma mãe. Mas Deus, ele se faz presente. E é nesses momentos de dificuldades. E nós temos que só adorar, honrar a Deus, para que nós possamos ver a sua glória na nossa vida. Na 7ª posição, Deus fala conosco através de voz audível. Sim, isso é possível, mas para isso acontecer, nós temos que crer, porque isso já aconteceu lá no Antigo Testamento, e ele aconteceu no Novo Testamento, mas de uma forma mais direta, porque foi o seu filho que se encarnou e falou. Mas é possível ouvir a voz de Deus, sim, de forma audível. Nós temos que crer. O difícil, mais difícil, é o ser humano crer que isso é possível, que Deus fala dessa forma. Então, na Bíblia tem vários livros que falam sobre isso. No livro de Gênesis, no livro de Êxodo, tem vários pontos lá que destacam que era Deus falando audivelmente o tempo todo com os homens. Então, por que hoje a gente tem que limitar isso e dizer que isso não é possível? Então, a gente tem que ter essa consciência de que é possível, sim, ouvir a voz de Deus. Então, vamos um trechinho lá em Gênesis, vamos analisar no Gênesis, no capítulo 3, do versículo 9 ao 11, diz assim: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: aonde está? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem disse que estás nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Esse é um diálogo de Deus com Adão. Então Deus fala com Adão, e ele vai falar com Noé, ele vai falar com Abraão, ele vai falar com Jacó, ele vai falar com José do Egito, vai falar com Moisés, e assim sucessivamente, desde os patriarcas até o Novo Testamento, onde ele vai usar o seu filho para falar as coisas para a mudança da humanidade. Ele vai se revestir de carne e osso, e através do seu filho, ele trará ensinamentos para a humanidade. A 8ª forma, Deus fala através de sonhos e de visões. Então, isso aconteceu com os patriarcas do Antigo Testamento e aconteceu também no Novo Testamento. Então, tudo que aconteceu no Antigo Testamento repete-se no Novo Testamento, mas de uma forma diferente. Então, assim, das visões, a gente pode destacar, ele fala através de sonhos e de visões. Então, assim, a gente pode destacar José do Egito. José do Egito, ele tinha a interpretação dos sonhos e de visões. Então, era um dom que Deus deu para José do Egito para fazer a humanidade ser salva ali, porque através dessa atitude de José do Egito, ele vai livrar o povo da fome. Então, ele vai livrar o Egito da fome, mas ele vai livrar o seu povo da fome, a família dele também da fome. Então, Deus dá esse dom para ele, para conduzir ele para algo muito grande. Ele que vai conduzir o povo ao Egito, o seu povo para o Egito. Então, assim, e vai salvar o seu povo da miséria e da fome. Então, Deus dá sonhos e visões
para projetos grandes, para projetos que nós não temos nem como imaginar. Então é interessante analisar isso, e isso ainda é possível. É possível, mas nós temos que crer que isso acontece, que isso é possível acontecer nos dias de hoje. Ele deu visões para Abraão, ele visão para Abraão, quando Abraão vê os anjos, ele recebe os anjos. Jacó teve a visão através de um sonho, de uma escada. Ele teve visões também, ele teve briga com o anjo do Senhor, ele teve uma luta com o anjo do Senhor. Jacó é tão interessante, porque Jacó, pelo que se relata na Bíblia, ele teve um contato direto ali com o anjo do Senhor, de lutar com o anjo do Senhor. E assim, pela narração, até parece que foi o próprio Deus que lutou com ele, mas lá na Bíblia fala, um anjo do Senhor lutou com Jacó, mas são emanações de Deus. Então, quando a gente trata dos anjos, é de Deus, porque eles estão a serviço de Deus. Então, tudo que vem do céu é emanação de Deus. Então, é Deus fazendo, é Deus agindo. Então, tem também o exemplo de Rebeca. Rebeca teve um sonho que teria 2 filhos, que teria os filhos gêmeos, e que eram 2 nações brigando dentro do ventre dela, porque ela sentia eles brigando dentro do ventre dela, e ela buscou a Deus em oração, e Deus falou isso para ela, ó, são 2 nações que tem no seu ventre, e 2 nações grandes que vão brigar entre si. Então teve Ezequiel também, teve Daniel. No Novo Testamento, o anjo Gabriel vem anunciar a Maria, uma visão que ela tem do anjo, vem anunciar a Maria, dizendo para ela, salve a agraciada. Então, a gente vê esse exemplo, ó, salve a agraciada, anunciando para ela que ela seria mãe. Vamos ver isso na Bíblia, como que está descrito lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 28. Ao entrar na casa dela, um anjo disse, salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. E assim, a gente também pode perceber que não só isso, ela teve essa visão com o anjo, mas o marido dela, José, também teve a visão, mas através de sonho. Então o anjo veio falar para ele que ele não tivesse medo de receber Maria por esposa. Vamos ver como que está lá está em Mateus, no capítulo 1, no versículo 19 ao 20. José, seu marido, que era homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Andando ele pensar nisso, eis que um anjo do Senhor apareceu em seus sonhos e disse, José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua esposa, pois ela concebeu e é obra do Espírito Santo. Olha que o anjo aparece para José, para dizer para ele não ter medo de receber Maria por esposa, que a obra que estava realizando era a obra do Espírito Santo. Então, olha Deus agindo na humanidade aí através dos sonhos e das visões. Então, nesse primeiro sonho, ele aparece com essa finalidade, que falando para ele não deixar Maria. Mas ele tem um outro sonho também. Assim que Jesus nasce, o rei Herodes procura ele para matar. Ele está querendo matar. Olha como que o homem sempre tenta impedir a ação de Deus aqui na Terra. Fica muito claro para nós que durante toda a humanidade o homem quis ser mais do que Deus, o homem sempre quer ser mais do que Deus. As pessoas que detêm o poder na mão aqui na Terra, elas sempre querem ser mais do que Deus. E fica bem claro isso. Porque ele sabendo que era o Filho de Deus,
que estava para nascer, então estava procurando mesmo o Filho de Deus para matar, porque ele já sabia que se cumpriria a profecia. Então, olha, muitas vezes nós não cremos, mas quem está lá em cima no poder crê, acredita e procura ainda para matar. Então, assim, a gente tem que também honrar essa importância dos pais de Jesus humanos. Essa importância, porque assim, se não fosse por José, Jesus não teria ficado vivo até 33 anos, não. Ele teria morrido muito antes. Porque se não fosse a ação do pai humano dele, que Deus determinou, a missão humana, Jesus não teria vivido o que viveu. Foi pouco? Sim, foi pouco. Mas foi através de seu pai que ele conseguiu cumprir o ministério dele, conseguiu cumprir o que era para cumprir. Porque se o pai dele não tirasse, o anjo aparece dando a ordem para José retirar eles dali, de onde eles estavam, por causa do rei. E quanto falta ainda para a humanidade reconhecer certas coisas. Exemplo, Maria. Muitas vezes a gente escuta coisas sobre Maria que é inadmissível. Mas as pessoas estão falando mal. Como a salvação entra através dela? Deus não impôs para ela, olha, você vai ficar grávida. Perguntou para ela e ela falou assim, cumpra-se em mim a tua vontade, segundo a tua vontade. Mas se ela não fosse obediente a Deus, não teria entrado o plano de salvação de Deus no mundo. Ela poderia ter dito não, mas ela disse sim. E hoje ela é bendita entre todas as mulheres. Mas hoje tem muitas pessoas que acusam. Ai, vocês adoram. Não é questão de adoração, é questão de reconhecimento. Se Deus, o Todo-Poderoso, reconhece, porque eu, como criatura, não vou reconhecer? Se Deus, o Todo-Poderoso, reconhece e pede para um anjo, o anjo chega saudando ela, salve a agraciada. Deus é contigo. Por que eu, dentro da minha humanidade pequena, não vou reconhecer? E José, olha a grandiosidade do homem. Quantos homens nós precisamos como José? Aqui, hoje, na Terra? Quantos homens nós precisamos aqui na Terra como José? E José honrou, José foi firme na missão dele. E aí eu vou descrever aqui para vocês o que se passou quando o anjo chegou lá para falar com ele. No capítulo 2, do versículo 13, diz assim: depois de partirem, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma um menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu avise, pois Herodes procura um menino para matar. Então aqui é importantíssimo a gente ressaltar a interferência de Deus na humanidade. Deus sempre interveio na humanidade. Deus sempre interveio, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o tempo todo. Ele poderia não intervir? Poderia. Ele poderia ter largado nós a própria sorte? Poderia. Mas o tempo todo Deus interveio. Deus o tempo todo. E começa lá, em Egito, o povo clamando. E ele fala assim: eu ouvi o clamor do meu povo
e por isso eu vim libertar o meu povo. Então, eu ouvi o clamor. Então, Deus ouve o nosso clamor quando nós pedimos algo a Ele. Então, quão justo é esse homem e essa mulher. Quão justo é Maria e quão justo é José. E nós somos criaturas. Se Deus dá o reconhecimento às criaturas, por que nós não vamos dar o nosso reconhecimento? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz sobre essas pessoas que fizeram tanto por nós. Essas pessoas que fizeram com que o plano de Deus se cumprisse aqui na Terra. Então, a nona forma de Deus falar conosco é através de milagres e prodígios. No Antigo Testamento, Deus convoca Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão. Então, ele faz a passagem das pessoas pelo Mar Vermelho, liberta o povo, mas com uma dureza no coração do governante, do faraó, que precisou de várias pragas, e ele ainda não ficou convencido, porque mesmo Deus tendo enviado várias pragas, tendo dissipado, tendo feito estrago, ele ainda foi atrás, mandou o exército para ir atrás de Moisés, quando Moisés estava fazendo a travessia. Então, olha como que o ser humano, ele sempre quer ser mais do que Deus, em todo momento. Em todo momento. Isso não é uma coisa que aconteceu lá, não acontece mais. Acontece. E acontece muito, ainda hoje. Então, ele faz a passagem das pessoas pelo Mar Vermelho, mas antes disso tem muitos milagres e muitos prodígios, que assim, foi Moisés que realizou? Não, foi Deus, através de Moisés, que realizou os milagres. Mas Deus, olha, a questão, Moisés permitiu que Deus realizasse os milagres através dele. E é a mesma coisa nós. Para que Deus realize, nós temos que permitir, porque Deus não é arromba. Deus entra conforme nós permitimos. E Moisés permitiu. E Moisés, assim, é tão interessante a história de Moisés, que assim, a gente tem que ter muita gratidão por Moisés. Porque Moisés, em algumas situações lá na Bíblia, ele coloca assim em defesa do povo mesmo com Deus, ó, de defender mesmo o povo com Deus. Nossa, que assim, Moisés é exemplo. Moisés é exemplo de vida também. Porque em muitas situações, se não fosse por Moisés, assim, lógico que Deus tem a sua misericórdia, mas em algumas situações Moisés se colocou ali em defesa das pessoas muito grande. Então, assim, a liderança humana se ressaltando, né? Enquanto nós tivemos na nossa história muitos personagens que eram extremamente do mal e não estavam nem aí com o povo, nós também tivemos personagens que se dedicaram ao povo, assim como Moisés. É muito lindo a gente analisar Moisés numa postura ética em relação às pessoas. E Deus vai realizar muitos milagres e prodígios através de seu Filho Jesus. E vão ser milagres e prodígios visíveis. E tanto que hoje, mais de 2025 anos atrás, Jesus veio e ele falou que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Mas
até o momento parece que ninguém superou isso. E assim, ele fez milagres, mas a gente vê que dentro desse mundo Deus só age como espírito, porque se ele tentou agir da forma humana, mas foi morto. Então assim, a gente vê que o mundo não estava preparado há mais de 2025 anos atrás e ainda hoje não está mais ainda preparado, porque os homens querem poder, querem poder, querem poder e muitas vezes não permite a ação do Espírito Santo no mundo. E a 10ª forma de Deus falar conosco é através de homens e mulheres comuns, como nós. Assim como nós podemos edificar outras pessoas podem nos edificar. Lá em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 22, diz assim: sem conselho os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então assim, Deus pode utilizar de uma pessoa aconselhadora espiritual, ele pode utilizar um estranho para transmitir uma mensagem. De repente na rua alguém vem e fala alguma coisa conosco que nós precisávamos ouvir e que não teria como a pessoa saber. Então assim, Deus ele age através das pessoas. Eu tive uma experiência muito interessante, onde eu estava dentro de um hospital com minha avó, e eu já desesperada, né, de ver minha avó ali naquela situação. E uma mulher falou comigo, e foi muito, muito edificante para mim, porque eu senti Deus falando através daquela mulher comigo. Porque ela me falava, ela me abraçou. E ela começou a falar em línguas para mim, mas ao mesmo tempo que ela falava em línguas no meu ouvido, ela falava e já falava o que estava dizendo. Então assim, me trouxe ali foi um encontro que eu nunca tive com Deus. Ali foi um encontro que eu nunca tive com Deus. Mas foi um encontro verdadeiro. Eu hoje me sinto como aquela história de Deus com o profeta Elias, que Deus fez lembrar quem Elias era. E naquela conversa, naquela fala daquela mulher, primeiramente ela pediu para fazer uma oração para minha avó. E eu falei para ela, sim, pode fazer. E assim, cabe também a gente não ter preconceito, né? Eu sou católica. E eu percebi que ela era evangélica. Porque assim, é uma coisa que eu admiro nos evangélicos, que assim, evangélicos, todos nós somos, porque evangélicos vem de evangelho. Então todo aquele que segue o evangelho, é evangélico. E crentes nós somos, porque crentes, a palavra crente vem de crer. Então todos nós somos crentes. E eu percebi que essa mulher, ela era evangélica, pelo jeito dela, sabe? Aí ela pegou e perguntou se ela podia fazer uma oração para minha avó. Eu falei que sim, que ela poderia fazer. E ela fez a oração para minha avó. E de repente ela, com as mãos na minha avó, impondo as mãos na minha avó, ela começou a falar de uma forma que eu já percebi que já não era mais ela falando. E de repente ela se virou para mim e começou a falar comigo. E ela veio e ela me abraçou e ela foi falando no meu ouvido. Ao mesmo tempo que ela falava em línguas, ela falava e falava o que estava dizendo.
E foi um encontro assim que eu digo que é inesquecível. Eu já tive várias experiências com Deus, mas várias mesmo. Mas essa experiência foi uma das inesquecíveis, que eu tive esse encontro. Mas muitas vezes nós precisamos permitir isso, porque muitas vezes não vai ser pessoas da sua religião que Deus vai usar para falar com você. Vai ser pessoas de outras religiões. Então, por isso que a gente não tem que ter preconceito contra a religião do outro. A gente tem que olhar para si. A gente tem que olhar para si, viver a nossa religiosidade, acreditar no que a gente acredita, mas a gente tem que entender que a religião, ela é humana. Só Deus conhece o coração das pessoas. Muitas vezes podem ter pessoas dentro da nossa igreja que são maldosas, e a gente pode encontrar pessoas na rua que vivem sem a religião e não são maldosas. Então, a religião não é fator que define o caráter. Então, muitas vezes, Deus vai usar, mas cabe a gente, pessoas para falar conosco, mas cabe a gente ter humildade para escutar o que aquela pessoa vai falar. Porque às vezes aquela pessoa é a voz de Deus falando. E eu nunca tive uma experiência como essa. Mas foi inesquecível. E a gente vai vivendo e vai aprendendo. E a gente erra e a gente acerta. Mas a gente tem que ter a convicção que Deus é sábio. E Deus age sobre toda a sua criação. Nós somos criaturas. Então Deus age sobre mim, Ele age sobre você, Ele age sobre qualquer um que Ele quiser. Porque nós somos apenas meras criaturas. Então a 10ª nós vamos falar como nós podemos responder à voz de Deus. Então, lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, diz assim: não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Então, aqui, esse versículo, ele fala para nós que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas nós devemos praticar a palavra, colocar em prática. A palavra em prática, ela muda a vida, ela muda a história, ela muda caminho, ela trilha novos horizontes. Então é essa mensagem, irmãos, que eu gostaria de deixar para vocês. Estejam atentos aos sinais. Deus vai falar com cada pessoa, de cada forma, dentro do que caiba no entendimento da pessoa. Deus não vai se utilizar de recursos onde a pessoa não acredita. A pessoa tem que acreditar para que possa ser possível Deus edificar e Deus transformar a história. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo claro. Eu sou católica, eu acredito em Nossa Senhora, eu acredito que ela tem grande poder aqui na terra e ela tem no céu também. Mas quando eu falo poder, ela não é acima de Deus. Ela não é adorada, como muitas pessoas fazem pensar que católico adora Maria. Não, ela não é adorada. Ela é criatura como nós, no entanto, ela tem o papel de mãe de Deus. Por que que ela tem o papel de mãe de Deus? Não tem como separar Jesus humano e Jesus divino. Não tem como. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então, não tem como separar essas duas naturezas. Então, para nós,
Maria é rainha dos anjos. Então, ela é rainha dos anjos. Mas por quê? Por merecimento. Ela teve esse merecimento. Assim como cada um de nós, quando nos formos dessa terra, Deus vai nos dar o que é merecido, de acordo com o que nós praticamos. Se nós praticamos o bem, Ele vai dar coisas boas. Se nós praticamos o mal, nós vamos ser levados a consequências más. Então, assim, a gente tem que ter esse papel definido, que Deus, Ele dá o nosso galardão de acordo com o que nós vivemos aqui na Terra. Nós somos apenas meras criaturas, mas o Criador, Ele é muito grande e Ele reconhece a sua criação. Ele reconhece a sua criação. Então, assim, muitas vezes a gente age de uma forma como se a gente soubesse como Deus pensa, como Deus age e como Deus faz. E não é dessa forma. Deus demonstrou em toda a Bíblia que Ele dá recompensa para os seus. Isso a gente pode ter certeza, da recompensa a gente pode ter certeza, porque ficou claro. Então, apesar de eu falar em relação a esse vídeo do que eu creio, eu acredito que Deus é para todos. Deus é amor incondicional. Não. Deus, ele rompe as portas da igreja. Ele rompe as portas para alcançar a sua humanidade. Então, eu não posso falar que Deus só atua na igreja específica que eu frequento, porque Deus se adentrou à humanidade. Eu não posso falar que um grupo tal será salvo, porque a gente não tem nem certeza nem da nossa salvação. A gente tem que trilhar a salvação. A gente tem que caminhar para a salvação. E caminhar para a salvação é fazendo bem para mim mesmo e fazendo bem para o outro. Todos os indícios da Bíblia diz que a principal forma é o amor, é vivenciar o amor. Jesus fala sobre isso. Amai ao próximo como a ti mesmo. Deus abençoe a todos.